Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao DRN Audiolivros. Se você curte aí histórias de alta fantasia e outros tipos de livros, siga a gente aí, que sempre estamos produzindo bastante coisa. Deixe suas dicas para leituras futuras, mesmo que eu não traga imediatamente, em alguma hora eu vou trazer. Se tem alguma dica de melhoria também, deixe nos comentários que a gente sempre tenta te seguir. E que 2023 seja um ano melhor para todos nós. Não esqueça de curtir e deixar o like para dar uma força pra gente no canal também aí. E vamos mergulhar nas nossas aventuras. Capítulo 26. O detalhe a mais. Ciane caminhava pelos corredores da torre com uma confusão que crescia a cada passo. A torre branca era bem grande, por certo, mas já fazia horas que estava naquela atividade. Queria muito estar acomodada em seus aposentos. Apesar dos batentes instalados em todas as janelas, havia correntes de ar nos corredores amplos, cheios de tapeçarias penduradas, fazendo tremeluzir os abajures de pé. Correntes frias e difíceis de se ignorar quando penetravam por baixo das saias. Seus aposentos eram quentinhos e confortáveis, além de seguros. Criados faziam mesuras e criados se curvavam à sua passagem, mas ela mal os percebia e não lhes dava qualquer atenção. A maior parte das irmãs se encontrava nos alojamentos de suas ajas, e as poucas que zanzavam por ali o faziam com orgulho cauteloso, em geral em dupla sempre da mesma aja, os chales caindo sobre os braços e exibidos como estandartes. Ela sorriu e fez um meneio simpático para Talene, mas a votante loura e escultural lhe devolveu uma encarada severa, sua beleza entalhada em gelo, e se afastou repuxando o chale de franjas verdes. Já era tarde demais para tentar convidar Talene a fazer parte da investigação, mesmo que Pivara tivesse se mostrado de acordo. A mulher recomendara cautela, depois mais cautela. E verdade fosse dita, Ciane estava mais do que disposta a lhe dar os ouvidos, dadas as circunstâncias. Só que Talene era sua amiga. Tinha sido sua amiga. E Talene nem era pior. Várias irmãs comuns torciam o nariz para ela sem disfarçar. Para uma votante. Nenhuma branca, claro, mas isso não devia fazer diferença. A despeito do que estivesse ocorrendo na torre, o decoro deveria ser observado. Juilane Madome, uma mulher alta e atraente, de cabelo curto e negro, que ocupava um assento das marrons havia menos de um ano, passou esbarrando nela sem nem ensaiar um murmúrio de desculpas e seguiu em frente com seus passos masculinizados. Saerin Asnobar, outra votante marrom, fez uma cara raivosa para Ciane e correu os dedos pela faca curva que sempre trazia presa ao cinto, antes de desaparecer por um corredor lateral. Saerin era altarana, os leves toques de branco nas têmporas escuras, salientando uma cicatriz fininha desbotada pelo tempo que atravessava uma de suas bochechas cor de oliva. E só um guardião poderia lhe fazer páreo em se tratando de encaradas duras. Tudo isso talvez fosse de se esperar. Houvera vários incidentes infelizes em tempos recentes, e nenhuma irmã perdoaria ter sido expulsa sem a menor cerimônia dos corredores próximos dos aposentos de outra haja, e menos ainda o que às vezes acontecera na esteira disso. Boatos davam conta de que uma votante, tivera mais que sua dignidade ferida pelas vermelhas, embora não se soubesse quem. Era uma tremenda lástima que o salão não pudesse obstruir o decreto absurdo de Elaida, mas uma age atrás da outra se apressou a tirar proveito das novas prerrogativas. Poucas votantes se mostravam dispostas a cogitar abrir mão delas, posto que já estavam em prática, e o resultado disso era uma torre dividida praticamente em grupos armados. Se antes Ciane chegara a pensar que a guarda-torre parecia uma gelatina quente e trêmula de suspeitas e calúnias, essa mesma gelatina agora tinha uma pitada de acidez. Soltando um muxoxo irritado, ela arrumou seu chale de franjas brancas enquanto Saerin se afastava.
Não fazia sentido se encolher só porque uma altarana fez cara feia. Nem Sairim passaria disso, com toda certeza. E era mais ilógico ainda se preocupar com coisas que não podia mudar quando tinha uma tarefa a cumprir. E então, depois de tanta busca naquela manhã, ela deu um único passo e viu seu alvo tão procurado caminhando em sua direção. Zera Dakan era uma jovem magra, com cabelos negros e um ar orgulhoso e autoconfiante, e parecia, pelo que deixava transparecer, intocada pelo furor das correntes que sopravam pela torre naqueles dias. Bem, não exatamente uma jovem, mas Ciane tinha certeza de que ainda não fazia 50 anos que ela usava aquele chale de franjas brancas. Era inexperiente, relativamente inexperiente. Isso poderia ser útil. Zera não fez nenhum movimento para evitar uma votante de sua própria ágia e curvou a cabeça em respeito quando Ciane a alcançou. Uma boa dose de trincados bordados dourados subia pelas mangas de seu vestido branco como a neve e desenhava uma faixa larga na barra de saia. Em se tratando da ágia branca, era um nível incomum de ostentação. Votante, murmurou ela. Estariam seus olhos azuis demonstrando certa preocupação? Preciso que você faça uma coisa, disse Ciane, com mais calma do que sentia. Era muito provável que estivesse refletindo seus próprios sentimentos no que lia nos olhos, nos olhões de Zera. Me acompanhe. Não havia nada a temer, não no coração da Torre Branca, mas manter as mãos entrelaçadas à altura da cintura, relaxadas, lhe exigia um esforço surpreendente. Como esperado e desejado, Zera obedeceu com apenas outro murmúrio, este de aquiescência, e seguiu deslizando com graciosidade ao lado de Ciane, conforme as duas desciam as largas escadarias de mármore e as expansosas rampas em curva, resumindo-se a um discreto senho franzido quando Ciane abriu uma porta no térreo, que dava em degraus estreitos que desciam em espiral escuridão adentro. Depois de você, irmã, disse Ciane, canalizando uma bolinha de luz. Pelo protocolo, deveria ir na frente, mas não foi capaz de se obrigar a isso. Zera não hesitou em começar a descer. Lógico, ela não tinha o que temer da parte de uma votante branca. Lógico, Ciane lhe diria o que queria quando chegasse a hora, e não seria nada que ela não daria conta de fazer. E lógico, o estômago de Ciane se revirou. Luz. Ela estava abraçando Saidar e a outra mulher não. Em todo caso, Zera era mais fraca que ela. Não havia o que temer. O que não ajudou em nada a amainar o nervoso na barriga. Elas seguiram a escada abaixo, passando por portas que davam em porões de subsolos, até chegarem a um nível mais inferior, abaixo inclusive de onde as aceitas eram testadas. O corredor escuro era iluminado apenas pela luzinha de Ciane. As duas haviam erguido as saias, mas, a despeito do cuidado que tivessem a cada passo, as sandálias erguiam nuvenzinhas de poeira. Portas simples de madeira se sucediam nas paredes de pedra lisa, muitas com grandes amontoados de ferrugem no lugar das fechaduras e dobradiças. Votante, disse Zera, finalmente demonstrando hesitação. Do que podemos estar atrás aqui embaixo? Não creio que alguém tenha descido tanto assim em muitos anos. Ciane estava certa de que sua visita, poucos dias antes, tinha sido a primeira àquele local em no mínimo um século. Era um dos motivos para ela e Pivaro terem escolhido. É bem aqui, falou, empurrando uma porta que se abriu com um leve rangido. Nenhuma quantidade de óleo poderia afrouxar toda aquela ferrugem, e os esforços para usar o poder tinham se demonstrado inúteis. Suas habilidades com terra eram melhores que as de Pivara, mas isso não queria dizer muita coisa. Zara entrou e hesitou, surpresa. Em um aposento quase vazio, Pivara encontrava-se sentado atrás de uma mesa robusta, ainda que bastante surrada, rodeada de 3 pequenos bancos. Descer com todas aquelas peças em segredo havia sido difícil, em especial quando não se podia confiar em serviçais. Limpar a poeira fora bem mais simples, ainda que menos agradável, e disfarçar as marcas no pó do corredor lá fora,
o que era necessário após cada visita, tinha sido apenas trabalhoso. Eu estava prestes a desistir de ficar aqui sentada no escuro, rosnou Pivara. O brilho de Saidara cercou quando ela levantou uma lamparina debaixo da mesa e canalizou para acendê-la, gerando a luminosidade que o antigo depósito de paredes rugosas merecia. Levemente rechonchuda e geralmente bonita, a voltante vermelha parecia um urso com 2 dentes inflamados. Queremos lhe fazer algumas perguntas, Era, disse ela, e tratou de blindar a mulher enquanto Ciane fechava a porta. O rosto sombreado de Zera continuou absolutamente calmo, mas deu para ouvi-lo engolir em seco. Sobre o que, votantes? Também deu para notar um levíssimo tremor na voz da jovem, mas poderia ser apenas por conta do clima na torre. Haja negra, respondeu Pivara sem rodeios. Queremos saber se você é uma amiga das trevas. O assombro e a afronta acabaram com a tranquilidade de Zera. A maioria das pessoas já consideraria isso negativa o suficiente, sem que fosse necessário seu arroubo. Eu não tenho que ouvir isso de você. Vocês, vermelhas, têm incriminado dragões falsos há anos. Se querem saber minha opinião, basta uma visita aos aposentos das vermelhas para encontrar irmãs negras. O rosto de Pivara obscureceu em fúria. Sua lealdade à sua Aja era intensa, obviamente, mas pior que isso, ela perdera toda a sua família nas mãos de amigos das trevas. Ciane decidiu intervir antes que a mulher se valesse de força bruta. Elas ainda não tinham provas. Ainda não. Sente-se, Zera, interrompeu ela com a máxima de candor que conseguiu. Sente-se, irmã. Zera se virou em direção à porta, como se pudesse desobedecer a ordem de uma votante, e da mesma Aja que ela. Mas, por fim, acomodou-se toda rígida em um dos bancos, sentando-se bem na beirinha. Mal Ciane se acomodara no assento que deixava Zera entre as duas. Pivara depositou o bastão dos juramentos de marfim branco no tampo do gasto da mesa. Ciane suspirou. Elas eram votantes, com todo o direito de usar o terangrial que bem desejassem, mas fora ela a surrupiá-lo, e que não conseguia não enxergar como roubo, já que não havia observado nenhum dos procedimentos adequados. Por isso, no fundo da mente, tinha o tempo todo medo de que se viraria e daria de cara com a falecida Sereile Bagande parada ali, pronta para arrastá-la pela orelha ao gabinete da mestra das noviças. Irracional, mas não menos verdadeiro. Como queremos ter certeza de que você diz a verdade, explicou Pivara, ainda soando como um urso raivoso. Você vai fazer um juramento com isto aqui, e depois vou perguntar de novo. Eu não deveria me submeter a isso, rebateu Zera, lançando um olhar acusatório para Ciane. Mas vou refazer todos os juramentos. Se é disso que vocês precisam para ficar satisfeitos. Depois vou exigir um pedido de desculpa das duas. Ela mal parecia uma mulher blindada que estava sendo interrogada. Quase com desdém, esticou-se para pegar o bastão fino de 30 centímetros que reluzia sob a luz tênue da lamparina. Você vai jurar total obediência a nós duas, disse Pivara, e a mão da garota recuou como se tivesse se aproximado de uma víbora prestes a dar o bote. Pivara prosseguiu, chegando a deslizar o bastão para mais perto dela. Assim, podemos mandar você responder com sinceridade e saber que assim será feito. E caso você dê a resposta errada, garantimos que você será obediente e prestativa em nos ajudar a caçar suas irmãs negras. Caso você dê a resposta certa, o bastão pode ser usado para libertá-la do juramento. Libertar? Exclamou Zera. Nunca ouvi falar de alguém ser dispensada de um juramento usando o bastão. Por isso que estamos tomando todas essas precauções, explicou Ciane. É lógico que uma irmã negra tem que poder mentir, o que significa que ela precisa ter sido libertada de pelo menos esse juramento, e provavelmente dos 3. Pivara e eu testamos e achamos que o procedimento quase idêntico ao de fazer um juramento. Ela não mencionou, porém, quão doloroso havia sido
com ambas tendo acabado aos prantos. Também não citou que Zera não seria libertada de seu juramento, independentemente de qual fosse sua resposta, não até que a busca pela Ágia Negra chegasse a uma conclusão. Para começo de conversa, não podiam deixá-la sair correndo para reclamar daquele interrogatório, o que quase com certeza ela faria, e com todo direito, caso não fosse da Ágia Negra, caso não fosse Luz. Mas como Ciane gostaria que elas tivessem encontrado uma irmã de outra Ágia que se encaixasse nos critérios que haviam definido. Uma verde ou uma amarela teriam servido muito bem. Aquela turma já era presunçosa em condições normais, e nos últimos tempos? Não. Ela não viraria presa da doença que se espalhava pela torre. Só que não conseguia evitar os nomes que lhe passavam pela cabeça, uma dúzia de verdes, o dobro de amarelas, e todas merecendo bastante uma surra. Torcer o nariz para uma votante. Vocês se libertaram de um dos juramentos? Zera soou alarmada, enjoada e inquieta, tudo ao mesmo tempo. Respostas perfeitamente razoáveis. E o fizemos de novo, resmungou Pivara com impaciência. Apanhando o bastão fininho, ela canalizou um pouco de espírito em uma das pontas, mas mantendo a melindagem de Zera. Sob a luz. Eu juro não falar nenhuma palavra que não seja verdade. Sob a luz. Eu juro não fabricar nenhuma arma com a qual um homem mate o outro. Sob a luz. Eu juro não usar o poder único como arma, exceto contra amigos das trevas ou crias da sombra, ou como último recurso em defesa da minha vida, da vida do meu guardião, ou de uma outra irmã. Ela não fez careta por conta do trecho sobre os guardiões. Novas irmãs destinadas à Ágia Vermelha costumavam fazer. Não sou uma amiga das trevas. Espero que isso a satisfaça. Ela mostrou os dentes para Zera, mas era difícil afirmar se era um sorriso ou um rosnado. Um por vez, Ciane refez os juramentos, cada qual gerando uma leve pressão momentânea em todos os pontos do seu corpo, do cocuruto às solas dos pés. Na verdade, a pressão era até difícil de detectar, com sua pele ainda parecendo retesada, por conta de refazer o juramento que impedia de mentir. Dizer que Pivara tinha barba ou que as ruas de Tarvala eram pavimentadas com queijo havia sido estranhamente revigorante por um tempo. Até Pivara dera risadinhas. Mas não valiam o desconforto que sentia agora. Testar não lhe parecia necessário. Mas claro que precisava ser feito. Afirmar que não era da Ágia Negra lhe revirou a língua. Algo repugnante de ser obrigada a negar. Mas ela entregou o bastão para Zera com um aceno firme de cabeça. Agitando-se no banco, a mulher esbelta virou o bastão liso e branco entre os dedos, engolindo em seco. A luz clara da lamparina a fazia parecer nauseada. Com olhos arregalados, ela alternou o olhar entre uma e outra, até que suas mãos apertaram o bastão e ela assentiu. Exatamente como eu falei, rosnou Pivara, tornando a canalizar espírito no bastão. Senão você vai ficar jurando até fazer direito. Eu juro total obediência a vocês duas, disse Zera com uma voz tensa. E então estremeceu quando o juramento passou a valer. O primeiro era sempre mais penoso. Me perguntem sobre a Ágia Negra, exigiu ela. Suas mãos tremiam segurando o bastão. Me perguntem sobre a Ágia Negra. Sua firmeza deu resposta a Ciane antes mesmo que Pivara soltasse o fluxo de espírito e fizesse a pergunta, ordenando a verdade absoluta. Não! Zera praticamente gritou. Não, eu não sou da Ágia Negra. Agora tirem esse juramento de mim. Me libertem. Abatida, Ciane deixou os ombros caírem e repousou os cotovelos na mesa. Claro que não desejara que Zera respondesse que sim, mas estivera certa de que a haviam pegado mentindo. Uma mentira flagrada, ou ao menos assim parecia, após semanas de buscas. Quantas outras semanas de busca ainda viriam pela frente? E de ficar olhando por cima dos ombros da hora de acordar até a hora de dormir,
Isso quando ela conseguia dormir. Pivara cutucou-a com um dedo incriminador. Você falou para as pessoas que veio do norte. Os olhos de Zera tornaram a se arregalar. Falei, admitiu ela hesitante. Desci pela margem do Erin até Jualde. Agora me liberta desse juramento. Ela lambeu os lábios. Siane franziu o senho. Sementes de espinho dourado e um carrapicho vermelho foram encontrados na manta da sua cela, Zera. Espinhos dourados e carrapichos vermelhos só são encontrados a mais de 100 milhas ao sul de Tarvalon. Zera ficou de pé em um pulo e Pivara bradou. Sente-se. A mulher se deixou cair no banco com um estalo ruidoso, mas nem se retraiu. Estava tremendo. Muito. A boca estava fechada com firmeza. Do contrário, Siane tinha certeza de que os dentes estariam batendo. Luz. O questionamento sobre norte ou sul a assustava mais do que a acusação de ser uma amiga das trevas. De onde você partiu e por quê? Começou Siane devagar. A intenção era perguntar por que a mulher tinha dado voltas, o que claramente fizera, só para camuflar de que lado tinha vindo. Mas as respostas rebentaram da boca de Zera. De Salidar, guinchou ela. Não havia outra palavra para descrever. Ainda agarrada ao bastão dos juramentos, ela se retorceu no banco. Lágrimas escaparam de seus olhos muito arregalados e cravados em Pivara. As palavras foram saindo, embora seus dentes agora realmente estivessem batendo. Eu vim para me certificar de que todas as irmãs daqui soubessem a respeito das vermelhas e de Logain, para que possam depor Elaida e a torre volte a ser uma só. Com um gemido, ela desabou no mais absoluto berreiro enquanto fitava a voltante vermelha. Ora, disse Pivara. E então, em um tom mais sombrio. Ora. Sua expressão estava controlada, mas o brilho em seus olhos escuros não tinha nada da travessura de que Siane se lembrava dos tempos de noviça e aceita. Quer dizer que foi de você que partiu esse boato? Você vai ficar diante do salão e expor essa mentira? Admita a mentira, garota. Se antes os olhos de Zera estavam arregalados, ficaram então esbugalhados. O bastão lhe caiu das mãos e rolou pelo tampo da mesa enquanto ela apertava a própria garganta. Um ruído engasgado escapou de sua boca agora entreaberta. Pivara encarava em um choque, mas, de repente, Siane compreendeu. Com misericórdia da luz, sussurrou ela. Você não tem que mentir, Zera. As pernas de Zera se debatiam debaixo da mesa, como se ela tivesse tentado se levantar e não conseguisse firmar os pés. Diga a ela, Pivara. Ela acha que é verdade. Você ordenou que ela falasse a verdade e mentisse. Não me olhe com essa cara. Ela acredita. Um tom azulado surgira nos lábios de Zera. Suas pálpebras tremiam. Siane se esforçou para transmitir calma. Pivara, como foi você que deu a ordem, é você quem deve libertá-la. Senão ela vai sufocar aqui na nossa frente. Ela é mão rebelde. O resmungo de Pivara impregnou a palavra de todo o desprezo possível. Em seguida, porém, ela suspirou. Ela ainda não foi julgada. Você não precisa mentir, garota. Zera tombou para a frente e caiu com a bochecha pressionando o tampo da mesa, inspirando o ar entre soluços. Estupefata, Siane balançou a cabeça. Elas não tinham considerado a possibilidade de juramentos conflitantes. E se a Águia Negra não tivesse simplesmente retirado o juramento contra mentiras, mas trocado por um juramento próprio? E se elas tivessem substituído todos os 3 juramentos por seus próprios juramentos? Ela e Pivara teriam de proceder com muito cuidado caso encontrassem uma irmã negra, ou poderiam acabar matando-a antes de descobrirem qual era o conflito. Talvez começar renunciando a todos os juramentos.
Não havia como proceder com mais cuidado sem saber o que as irmãs negras tinham jurado, para depois revalidar os três. Luz. A dor de ser dispensada de todos ao mesmo tempo seria quase igual a de ser interrogada. Talvez fosse a mesma. Mas, de certo, uma amiga das trevas merecia aquilo e muito mais. Se algum dia encontrassem uma. Sem um pingo de piedade no semblante, Pivara baixou o olhar na direção da mulher que arquejava. Quando ela for julgada por rebeldia, pretendo fazer parte do tribunal. Quando ela for julgada, Pivara, disse Siane pensativa. Vai ser uma pena perder a assistência de alguém que sabemos que não é uma amiga das trevas. E, já que ela é uma rebelde, não precisamos nos preocupar tanto em usá-la. Houveram uma série de discussões, nenhuma delas conclusiva, sobre o segundo motivo para deixar o novo juramento em vigor. Uma irmã que jurou obedecer poderia ser impedida. Siane se remexeu, nervosa. Isso soava muito próximo da vilania proibida da compulsão. Mas uma irmã poderia ser induzida a ajudar na caçada, desde que não se importasse em forçá-la a assumir o perigo contra sua vontade. Não imagino que elas só mandariam uma, prosseguiu Siane. Zera, quantos de vocês vieram espalhar essa história? 10, balbuciou a mulher junto ao tampo, para então se pôr ereta com um olhar desafiador. Não vou crer, minhas irmãs. Não vou. De repente, ela se interrompeu, os lábios se retorcendo de amargura. Tão logo ela se deu conta de que acabara de fazer exatamente isso. Nomes, ladrou Pivara. Me dê os nomes, senão arranco seu couro agora, aqui mesmo. A contragosto, os nomes foram se derramando dos lábios de Zera. Por conta da ordem, de certo, mais do que pela ameaça. Vendo o semblante soturno de Pivara, contudo, Siane teve certeza de que ela precisava de pouco motivo para açoitar Zera, feito uma noviça pega roubando. Estranhamente, ela não sentia a mesma animosidade. Repulsa, sim, mas claramente não tão intensa. A mulher era uma rebelde que ajudara a partir a Torre Branca, sendo que uma irmã deveria aceitar qualquer coisa para manter a integridade da torre. Mas mesmo assim, muito estranho. Concorda, Pivara? Disse ela quando a lista foi concluída. A teimosa mulher só lhe dedicou um meneio de cabeça firme em sinal de concordância. Muito bem, Zera. Você trará Bernalha aos meus aposentos hoje à tarde. Havia 2 irmãs de cada age, ao que parecia, exceto das azuis e das vermelhas, mas era melhor começar pela outra branca. Diga apenas que quero conversar com ela de maneira reservada. Você não vai fazer nenhuma advertência por meio de palavras, ações ou omissão. E depois vai ficar quietinho e deixar Pivar e eu fazermos o necessário. Você está sendo recrutada para uma causa mais digna do que sua rebelião equivocada, Zera. Claro que era equivocada. Pouco importava quão enlouquecida pelo poder Elaida se tornara. Você vai nos ajudar a caçar a Aja Negra. A cada ordem, Zera meneou a cabeça com relutância, com uma expressão sofrida. Mas a menção de uma caçada à Aja Negra, ela arquejou. Luz. Ela devia estar com o juízo totalmente perturbado pelos acontecimentos para não ter percebido aquilo. E você vai parar de espalhar essas histórias, acrescentou Pivara com severidade. A partir de agora, nada de mencionar nem a Aja Vermelha, nem dragões falsos. Entendido? O semblante de Zera era uma máscara de teimosia emburrada, mas sua boca disse: Entendido, votante. A garota parecia prestes a começar a chorar de novo de pura frustração. Então saia da minha frente, ordenou Pivara, soltando a blindagem e saidar ao mesmo tempo. E recomponha-se. Lave o rosto e ajeite o cabelo. As últimas ordens foram dadas com a mulher já de costas saindo em disparada da mesa. Zera teve de tirar as mãos do cabelo para abrir a porta. Quando a porta rangeu e se fechou atrás dela, Pivara bufou. Eu não duvido que ela teria ido falar com Bernalli toda desmanzelada, esperando adverti-la desse jeito.
Uma observação válida, admitiu Ciane. Mas quem nós vamos acabar advertindo se ficarmos fazendo cara feia para essas mulheres por toda parte? No mínimo, vamos chamar a atenção. Do jeito que a coisa anda, Ciane, não chamaríamos atenção nem se saíssemos chutando todas elas por aí. Pivara soou como se achasse a ideia interessante. Elas são rebeldes e pretendo mantê-las em cabeça tão curto que vão choramingar se tiverem sequer um pensamento errado. As duas ficaram discutindo o assunto à exaustão. Ciane insistiu que ser cuidadosa com as ordens dadas, sem deixar nenhuma brecha, seria suficiente. Pivara apontou que elas estavam permitindo que 10 rebeldes, 10, perambulassem imune pelos corredores da torre. Ciane argumentou que elas seriam punidas em algum momento, mas Pivara rebateu aos rosnados que esse algum momento demoraria demais. Ciane sempre admirara a força de vontade da outra mulher, mas às vezes não passava mesmo de pura teimosia. Um rangido tênue em uma das dobradiças foi o único aviso que Ciane teve para puxar o bastão dos juramentos para o colo e escondê-lo nas dobras da saia enquanto a porta se abria. Ela e Pivara abraçaram a fonte quase ao mesmo tempo. Empunhando uma lamparina, Saerin adentrou o aposento com toda a calma e deu passagem para Talene, que foi seguida pela diminuta Yukuri com uma segunda lamparina, e por Doezine, magra feito um rapaz e alta para uma cairriena, que fechou a porta com bastante firmeza e recostou-se sobre ela como se quisesse evitar que alguém saísse. 4 votantes, representando todas as ágias que ainda restavam na torre, pareciam ignorar o fato que Ciane e Pivara abraçavam Saidar. De repente, Ciane passou a achar o cômodo cheio demais. Imaginação irracional, mas... Estranho ver vocês duas juntas, comentou Saerin. Sua expressão podia até denotar serenidade, mas ela corria os dedos pelo cabo da faca curva que trazia presa ao cinto. Mantinha seu assento havia 40 anos, mais tempo que qualquer outro integrante do salão, e todas já haviam aprendido a tomar cuidado com seu temperamento. Poderíamos dizer o mesmo a respeito de vocês, rebateu Pivara, seco. O gênio de Saerin nunca a aborrecia. Ou vieram aqui para ajudar Doezine a tentar se recuperar. Um rubor repentino deixou o rosto da amarela ainda mais parecido com o de um belo rapaz, apesar de sua postura elegante, e revelou a Ciane qual votante havia perambulado perto demais do alojamento das vermelhas com resultados infelizes. Eu só não imaginava que isso uniria vocês. Verdes se estranhando com amarelas, marrons com cinzas. Ou vocês só desceram até aqui, juntas, para um duelo silencioso, Saerin? Ciane começou a pensar freneticamente o motivo que faria as 4 descerem tanto, até os alicerces de Tarvalo. O que poderia uni-las? Suas ágias, todas as ágias, vinham se estranhando. As 4 haviam recebido penitências de Elaida. Nenhuma votante podia ter gostado de receber a labuta, menos ainda quando todas sabiam exatamente por que ela estava esfregando o chão de panelas. Mas isso dificilmente era motivo de união. O que mais? Ninguém ali nascera nobre. Saerin e Yukiri eram filhas de estalajadeiros, Talene de fazendeiros, enquanto o pai de Doezin fora um cuteleiro. Saerin tinha sido treinada pelas filhas do silêncio, a única entre elas a chegar ao chale. Bobagem absolutamente inútil. De repente, lhe ocorreu algo que deixou sua garganta seca. Saerin, quase sempre mal mantendo o controle de seu temperamento. Doezine, que de fato chegara a fugir 3 vezes quando ainda era noviça, ainda que só em uma delas tenha conseguido sequer chegar às pontes. Talene, que talvez tivesse recebido mais punições do que qualquer outra noviça na história da torre. E Yukiri, sempre a última cinza a entrar em consenso com suas irmãs, quando queria seguir por outro caminho, e a última, aliás, a concordar com o salão. De certa forma, as 4 eram vistas como rebeldes, e Elaida humilhara todas elas. Será que estariam pensando que cometeram um erro ao defender a deposição de Xuan,
e a elevação de Elaida? Será que elas haviam descoberto sobre Zera e as outras? E se fosse o caso, o que pretendiam fazer? Em sua mente, Ciane se preparava para tecer Saidar, embora sem muita esperança de que pudesse escapar. Pivara rivalizava em força com Sairin e Yukiri, mas a própria Ciane era mais fraca que qualquer uma ali, menos Doezine. Ela se preparou, mas Taline deu um passo à frente e mandou todas as suas deduções lógicas para o espaço. Yukiri percebeu vocês duas andando pé ante pé por aí, e nós queremos saber por quê. Sua voz, surpreendentemente grave, transparecia certo furor, apesar do gelo que parecia revestir seu semblante. As líderes das áreas de vocês ordenaram alguma tarefa secreta? Em público elas rosnam uma para a outra, mais do que qualquer outra haja. Mas, ao que parece, andam tendo conversinhas pelos cantos. Ora, já chega, Talene. A voz de Yukiri sempre era uma surpresa ainda maior que a de Talene. A mulher parecia uma rainha em miniatura, com sua seda prata escura e rendas cor de marfim, mas soava como uma interioriana tranquila. Dizia que esse contraste ajudava nas negociações. Ela sorriu para Ciane Pivara, uma monarca incerta sobre quão generosa deveria ser. Vi vocês fuçando por aí que nem furões num galinheiro, disse ela. Mas não comentei nada. Até onde eu sei, vocês podem até ser companheiras de alcova, e isso não seria da conta de ninguém. Me contive até a Talene começar a abrir o bico a respeito de quem vinha se reunindo pelos cantos. Eu mesma já vi alguma dessas reuniõezinhas, e suspeitei que alguma dessas mulheres também pudessem ser líderes de Ajas. Então, às vezes, 6 mais 6 dá uma dúzia, e às vezes dá uma confusão. Agora, se possível, expliquem. O salão tem esse direito. Só vamos embora quando vocês falarem, acrescentou Talene, com ainda mais fervor do que antes. Pivara bufou e cruzou os braços. Se a líder da minha ágia me dissesse 2 palavras, eu não veria motivo para contar a vocês quais foram. Por acaso, o que Ciane e eu estávamos discutindo não tem nada a ver com as vermelhas nem com as brancas. Vamos bisbilhotar em outro lugar. Mas ela não largou Saidar. Ciane também não. Mas que porcaria inútil, bem como imaginei. Resmungou Doezine de seu lugar junto à porta. Por que é que eu ainda deixo vocês me convencerem dessas coisas, desgraça? Maldição. Ainda bem que ninguém mais sabe. Ou já estaremos com a cara enterrada em estrume de ovelha diante de toda a torre. Às vezes ela até falava como um rapaz, e um rapaz de boca suja. Se não temesse que seus joelhos pudessem traí-la, Ciane teria se levantado para sair. Pivara se levantou e arqueou uma sobrancelha impaciente para as mulheres que se punham entre ela e a porta. Sairin corria os dedos pelo cabo da faca e as encarava com um ar questionador, mas sem mover um passo. Um quebra-cabeças, murmurou ela. De repente, a mulher avançou, a mão livre afundando tão depressa no colo de Ciane que ela arfou. Tentou manter o bastão dos juramentos escondido, mas a única coisa que resultou disso foi Sairin segurando o objeto em uma das mãos, enquanto ela agarrava a outra ponta em um punhado de suas saias. Eu gosto de quebra-cabeças, concluiu Sairin. Ciane preferiu soltar e arrumar o vestido. Não parecia haver outra opção. A revelação do bastão gerou um burburinho momentâneo, já que quase todas falaram ao mesmo tempo. Sangue, fogo, grunhou Doezine. Vocês estão aqui embaixo elevando malditas novas irmãs? Ah, deixe isso para lá, Sairin, debochou Yukiri, mal permitindo que ela terminasse. Seja lá o que for, é da conta delas. Talene ladrou por cima das duas. Por que outro motivo elas estariam andando juntas, se não tiver a ver com as líderes das ágias? Sairin gesticulou e, depois de alguns instantes, conseguiu silenciar as outras. Todas as presentes ali eram votantes, mas ela tinha o direito de ter a palavra primeiro no salão, sem falar que seus 40 anos também tinham algum valor. Acho que essa é a chave do quebra-cabeças, opinou ela, esfregando o polegar no bastão.
Por que estou aqui, afinal? O brilho de Saidar também a circundou de repente, e ela canalizou o espírito para o bastão. Sob a luz, eu não vou falar nenhuma palavra que não seja verdade. Eu não sou uma amiga das trevas. No silêncio que se fez em seguida, até o espirro de um rato teria sido barulhento. Acertei? Perguntou Sairin, soltando o poder e estendendo o bastão na direção de Ciane. Pela terceira vez, Ciane refez o juramento contra mentiras, e pela segunda vez repetiu que não era da Aja Negra. Pivara fez o mesmo com uma dignidade gélida, e olhos penetrantes como os de uma águia. Isso é ridículo, afirmou Talene. Não existe Aja Negra. Yukiri pegou o bastão de Pivara e canalizou. Que eu vou falar com a Pivara nesse negócio. Sob a luz, eu não vou falar nenhuma palavra que não seja verdade. Eu não sou da Aja Negra. A luz de Saidar em torno dela se dissipou e ela entregou o bastão para Doizine. Desgostosa, Talene franziu o senho. Sai da frente, Doizine. Eu não vou tolerar essa insinuação obscena. Sob a luz, eu não vou falar nenhuma palavra que não seja verdade, disse Doizine em um tom quase reverente. O brilho a rodeá-la feito um halo. Eu não sou da Aja Negra. Quando o assunto era sério, sua boca era tão limpa quanto qualquer mestra das noviças poderia desejar. Ela estendeu o bastão para Talene. A mulher de cabelos dourados pulou para trás como se tivesse visto uma cobra venenosa. Pedir uma coisa dessa já é uma calúnia, pior que calúnia. Havia algo quase selvagem nos olhos dela, um pensamento irracional, talvez, mas era o que Ciane enxergava. Agora saiam da minha frente, exigiu Talene com a voz revestida de toda a autoridade de uma votante. Eu vou embora. Acho que não, rebateu Pivara com toda a calma. Yukiri concordou com um lento meneio de cabeça. Sairin não alisou o cabo da faca, mas sim o apertou até as juntas dos dedos ficarem brancas. Cavalgando pelas neves profundas de Andor, penando para atravessá-las, Tovene Gazal maldizia o dia em que tinha nascido. Baixinha e levemente rechonchuda, com uma pele cobreada e sedosos cabelos compridos e escuros, era uma mulher que muitos consideraram atraente ao longo dos anos, ainda que jamais tivesse sido chamada de beldade. Com certeza ninguém chamaria agora. Os olhos escuros que um dia foram bem objetivos, agora eram penetrantes. Isso quando ela não estava com raiva. Estava com raiva naquele dia, e quando Tovene ficava com raiva, até as serpentes fugiam. 4 outras vermelhas cavalgavam, penavam atrás dela, e mais recuados 20 homens da guarda da torre trajando casacos e mantos escuros. Nenhum deles apreciava o fato de ter a armadura guardada nos alforjes, e todos olhavam para a mata que lareava a estrada como se esperassem um ataque a qualquer momento. Como eles pretendiam atravessar as 300 milhas de Andor despercebidos, usando casacos e mantos com a chama de Tarvalon reluzindo, talvez ele não conseguia imaginar. A jornada, contudo, estava quase concluída. E mais um dia, quem sabe 2, estando as estradas com neve até a altura dos joelhos dos cavalos, ela se juntaria a 9 outros grupos como o dela. Infelizmente, nem todas as irmãs que os compunham eram vermelhas, mas isso não a incomodava tanto assim. Tovene Gazal, que já fora uma votante das vermelhas, entraria para a história como a mulher que destruiu a tal Torre Negra. Tinha certeza de que Elaida a considerava grata pela chance, resgatada do exílio e da desonra para ter uma oportunidade de se redimir. Ela sorriu com desdém, e se um lobo estivesse observando seu rosto oculto sob o capuz do manto, talvez tivesse deixado escapar um ganido. O que havia sido feito 20 anos antes fora necessário, e que a luz queimasse todos aqueles que resmungaram que a Aja Negra só podia estar envolvida. Fora necessário e correto, mas Tovene Gazal fora afastada de seu assento no salão e forçada a clamar por misericórdia sob o açoite. As irmãs reunidas e assistindo a tudo,
até noviças e aceitas testemunhando que a lei se aplicava igualmente para as votantes, embora não soubessem de que lei se tratava. Então ela tinha sido despachada para passar os últimos 20 anos trabalhando nas Colinas Negras, na fazenda remota da senhora Jara Dowell, uma mulher que considerava uma Aes cumprindo penitência no exílio, igual a qualquer outra mão trabalhando sob o sol e a neve. As mãos de Tovene se agitaram nas rédeas. Ainda podia sentir os calos. A senhora Dowell, mesmo agora, não conseguia pensar nela sem o honorífico que a mulher exigia. Acreditava no trabalho árduo e em uma disciplina tão rigorosa quanto a que qualquer noviça era submetida. Não tinha piedade de ninguém que tentasse se esquivar da labuta excruciante que ela própria também executava, e menos ainda de uma mulher que escapasse de fininho para se reconfortar com um moço bonito. Essa tinha sido a vida de Tovene durante 15 anos. E Elaida escapara incólume pelas brechas e chegara, sem muito esforço, ao trono de Amerlin, que Tovene um dia sonhara para si. Não, ela não sentia gratidão, mas aprendera a aguardar sua chance. De repente, um homem alto de casaco preto, o cabelo escuro caindo dos ombros, esporeou seu cavalo, saindo da floresta para a estrada bem à frente dela, borrifando neve. Não há por que resistir, anunciou ele com firmeza, levantando a mão enluvada. Renda-se de forma pacífica e ninguém sairá ferido. Não foi ele, nem sua aparência, nem aquelas palavras que fizeram Tovene puxar as rédeas, deixando as outras irmãs se aglomerarem ao seu redor. Peguem-no, ordenou com toda a calma. Melhor vocês se unirem, ele me blindou. Ao que parecia, um dos tais Ashaman tinha ido ao seu encontro. Que conveniente da parte dele. Foi quando ela se deu conta de que nada estava acontecendo e tirou os olhos do sujeito para olhar feio para Gennari. O rosto pálido e quadrado da mulher parecia absolutamente sem sangue. Tovene, disse ela com voz trêmula. Eu também estou blindada. Eu também, sussurrou Lemay, incrédula, no que as demais, cada vez mais frenéticas, foram entrando na conversa. Todas blindadas. Mais homens de casaco preto surgiram do meio das árvores, os cavalos caminhando devagar, vindo de todos os lados. Tovene parou de contar quando enumerou 15. Os guardas resmungavam, irritados, esperando a ordem de uma das irmãs. Ainda não sabiam de nada além de que um bando de bandidos os emboscara. Irritada, Tovene estalou a língua. Claro que nem todos aqueles homens eram capazes de canalizar, mas a impressão que dava era que todos os achavam capazes tinham ido enfrentá-la. Ela não entrou em pânico. Ao contrário de algumas irmãs que a acompanhavam, aqueles não eram os primeiros homens que canalizavam que ela se deparava. Com um sorriso, o sujeito alto começou a se aproximar dela, aparentemente achando que haviam obedecido à sua ordem ridícula. Ao meu comando, disse ela com tranquilidade. Vamos debandar em todas as direções. Assim que vocês estiverem longe o bastante para que ele perca a blindagem. Homens sempre acreditavam que precisavam enxergar o alvo para conseguir manter as tessituras, o que significava que de fato precisavam. Virem-se e ajudem os guardas. Preparem-se. Ela levantou a voz e gritou. Guardas, enfrentem-nos! Aos rugidos, os guardas investiram, acenando as espadas e sem dúvida pensando em cercar e proteger as irmãs. Puxando sua égua para a direita, Tovene enfiou os calcanhares e se abaixou junto ao pescoço de Padorca, esquivando-se de guardas assustados e depois passando pelo meio de 2 homens de casaco preto, que olharam embasbacados para ela. Então ela alcançou as árvores, buscando ainda mais velocidade, a neve jorrando para todos os lados, e nem se preocupou com a égua poder quebrar uma perna. Gostava do animal, porém mais de um cavalo morreria naquele dia. Por trás dela, gritos, e uma voz rugindo em meio a toda aquela cacofonia. A voz do sujeito. Capturem todas elas vivas, por ordem do dragão renascido. Quem ferir uma Aes Sedai vai se ver comigo. Por ordem do dragão renascido.
Pela primeira vez, Tovene sentiu um medo. Um verme, um verme gelado lhe percorrendo as tripas. O dragão renascido. Ela estalou as rédeas no pescoço de Padorca. Ou Pardoca. A blindagem ainda resistia. De certo que já havia árvores suficientes para eles bloquear a vista daqueles malditos homens. Ah, luz. O dragão renascido. Ela soltou um grunhido quando algo a golpeou no estômago. Um galho onde não havia galho, arrancando-a da cela. Ficou ali pendurada, vendo Pardoca seguir em frente no maior galope que a neve permitia. Ficou ali, parada no ar, os braços presos na lateral do corpo, os pés balançando uma passada ou mais acima do solo. Ela engoliu em seco, tensa. Só podia ser a metade masculina do poder segurando-a ali no alto. Nunca havia sido tocada por Saidin. Era capaz de sentir a faixa espessa de nada apertando-lhe a barriga. Pensava sentir a mácula do tenebroso. Tovene estremeceu e lutou para não gritar. O homem alto puxou as rédeas do cavalo e parou ao lado dela, que flutuou até estar sentada de lado à frente da cela dele. No entanto, o sujeito não parecia muito interessado na Aes Sedai que acabara de capturar. Hardling, gritou ele. Norley, Kajima, um de vocês, seus fedeiros malditos. Venham já aqui. Ele era muito alto, com ombros da largura do cabo de um machado. Era como a senhora Dowell teria definido. Chegando à meia-idade, bonito de um jeito solene e rústico. Nada parecido com os moços bonitos de que Tovene gostava, impacientes, cheios de gratidão e tão facilmente controlados. Uma espada de prata decorava um dos lados do colarinho alto do casaco preto de lã, e uma criatura peculiar em ouro e esmalte vermelho o outro. Era um homem capaz de canalizar, e que a blindara e a fizera prisioneira. O guincho agudo que rompeu da garganta de Tovene assustou até ela mesma. Ela o teria abafado se conseguisse, mas outro veio logo atrás, ainda mais agudo, e depois mais outro, outro e outro. Agitando as pernas feito louca, ela se debatia sem parar. Contra o poder era inútil. Sabia disso, mas só num cantinho minúsculo da mente. O restante dela uivava mais alto que podia, bradava súplicas mudas para que a resgatassem da sombra. Gritando, ela se contorcia feito uma fera enlouquecida. Estava vagamente consciente do cavalo dele afundando a cada passo e se remexendo conforme os calcanhares dela roçavam seus ombros. Escutava o homem falando como se estivesse distante. Devagar, seu saco de carvão de orelha encardida. Calma, irmã, eu não vou. Devagar, sua mula pulguenta. Luz, peço desculpas, irmã, mas é assim que aprendemos a fazer. E então ele a beijou. Tovene só teve uma fração de segundos para se dar conta de que os lábios deles estavam encostando nos dela. Então não enxergou mais nada. E um calor a dominou. Mais do que calor. Por dentro, ela era como mel derretido, mel borbulhante, quase fervendo. Era como a corda de uma harpa, vibrando cada vez mais rápido, vibrando até ficar invisível e depois ainda mais depressa. Era um vasinho de cristal, tremendo a ponto de se despedaçar. A corda da harpa arrebentou. O vaso se espatifou. Ah! De início, ela não percebeu que o barulho tinha vindo de sua boca escancarada. Por um momento, não conseguiu pensar com coerência. Ofegante, ficou encarando o rosto masculino acima do dela e se perguntando a quem pertencia. Sim, o sujeito alto. O homem que podia... Eu podia ter dispensado o detalhe a mais, suspirou ele, dando tapinhas no pescoço do cavalo. O animal esfolegou, mas já tinha parado de saltitar. Mas, no fim, acho que é necessário. Você não é exatamente uma esposa. Tenha calma. Não tente escapar. Não ataque ninguém de casaco preto. E não toque na fonte, a menos que dê permissão. E então, qual é o seu nome?
A menos que ele desse permissão? Que audácia daquele homem! Tô vendo, Gazal, disse ela, e hesitou. Ora, mas por que tinha respondido? Achei você. Intrometeu-se outro homem de casaco preto, fazendo seu cavalo respingar a neve no caminho até eles. Esse já seria bem mais do agrado dela, ao menos se não fosse capaz de canalizar. Ela duvidava de que aquele jovem de bochecha rosada se barbeasse mais do que 2 vezes por semana. Luz, Logan! Exclamou o rapazinho bonito. Você arranjou mais uma? O Mihail não vai gostar disso. Acho que ele não gosta que a gente fique com nenhuma. Mas talvez não tenha problema, já que vocês dois são tão próximos e tudo mais. Próximos, Vinchova? Se fosse pelo Mihail, eu estaria capinando nabos com os novatos, respondeu Logan seco. Ou enterrado debaixo da plantação. Nossa, eu achava que era uma Asrinta, hein? Acrescentou ele com um resmungo que ela não achava que fosse para ser escutado. Tendo escutado ou não, o mocinho gargalhou com absoluta incredulidade. Tovene mal o escutava. Tinha o olhar fixo no homem que se assomava sobre ela. Logan, o dragão falso. Mas ele estava morto, estancado e morto, e segurando-a na frente de sua cela com toda a naturalidade. Por que ela não estava gritando nem batendo nele? A uma distância tão curta, até a faca do cinto resolveria. Só que ela não sentia a menor vontade de pegar no punho de marfim. Podia negar, percebeu. A faixa que lhe envolvia a barriga se fora. Ela poderia ao menos escorregar do cavalo e tentar. Também não estava com vontade. O que você fez comigo? Quis saber, com toda a calma. Ao menos deram um jeito de manter a calma. Virando o cavalo para voltar para a estrada, Logan lhe contou o que tinha feito. Então Tovene encostou a cabeça no peito largo do sujeito, sem se importar com quão grande ele era, e chorou. Jurou que faria Elaida pagar por aquilo. Se Logan algum dia deixasse, ela faria. Esse seu último pensamento foi especialmente amargo.